Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade, não é, ao nosso conteúdo. Agora vamos iniciar o capítulo 5, o período entre guerras. Pessoal, vocês lembram que quando nós estávamos estudando sobre a Primeira Guerra Mundial, nós falamos já no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, não é, da entrada dos Estados Unidos nesse conflito. E essa entrada dos Estados Unidos, ela aconteceu, né, com os Estados Unidos exercendo um papel muito importante em todo esse conflito. Que papel era esse? Ele fornecia, não é, produtos de alimentos, equipamentos de guerra, a esses países aliados da potência da Entente. A gente viu isso lá na unidade 2. Já no final da guerra, eles também fizeram vários empréstimos a esses países da Europa, como a Inglaterra e a França, certo? Esses empréstimos eles foram utilizados para a recuperação da economia e também para a reconstrução das cidades, certo? Que foram destruídas pela Primeira Guerra. Aí, depois desse período, lá por volta de 1919, os Estados Unidos fez o quê? Se tornou, né, um dos grandes credores internacionais desses países da Europa. Isso ocasionou o quê? Que ele se tornasse uma grande potência econômica mundial. E também durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos teve um grande desenvolvimento nas suas indústrias, certo? E passou a ofertar mais emprego, mais condições de vida, maiores salários, certo? E todo esse cenário econômico, ele acabou favorecendo uma melhor qualidade de vida para a população do país, né? Que passou a ter acesso a muitos bens de consumo, cada vez mais facilitado por esse estilo de vida. Nessa época, a aquisição de bens de consumos, né, duráveis passou a fazer parte do que hoje nós conhecemos, né, como modo de vida americano, que é aquele consumo, né, de bens, de produtos, é uma vida com fartura. Tudo isso, né, era estimulado nas pessoas, né, para comprar os bens que eram produzidos pelo país. Nas imagens a seguir, vocês podem ver alguns exemplos, né, das propagandas, como elas eram feitas, como elas eram realizadas, incentivando cada vez mais o consumo, a vida livre, o luxo, não é? O consumo ele não era só de bens materiais, como também na indústria alimentícia, na indústria do bem-estar. Então, o país ele também passou a expandir, né, esse mercado consumidor, o externo, aumentando a exportação de diversos produtos para a Europa e para a América Latina, que era um dos principais compradores desses produtos. Tinha também a indústria dos automóveis, tudo isso. Só o que acontece, pessoal? Lá em 1929, todo esse incentivo de propaganda, esse estímulo, ele ajudava de diversas maneiras. Como assim? Olha só, a população, ela trabalhava, né, nessas indústrias, eles eram super estimulados a fazer uso, a consumir esses produtos. Então, era um consumo em massa, muitas pessoas consumiam tudo aquilo que era produzido. E existia um grande investimento também na propaganda, onde dizia, né, que para você ser feliz, para você ter uma boa vida, você precisava consumir. Você só era feliz se você consumisse todos aqueles produtos. Vocês podem observar nas imagens, nas campanhas, nas fotos que eu estou mostrando aí para vocês, justamente isso, pessoas felizes, bem vestidas, com aspectos saudáveis. Então, essas pessoas eram aquelas que se tornou o ideal de vida. Então, as pessoas começavam a consumir cada vez mais. Isso fazia parte desse estilo de vida, né, que eles chamam de um modo de vida americano, o consumo. E aí, em 1929, tudo isso começa a mudar. A economia dos Estados Unidos, já no final da década de 20, essa euforia, né, gerada por esse otimismo do consumismo, provocado uma superprodução da agropecuária, onde eles foram cada vez mais produzindo produtos, né, de bens num ritmo muito rápido. E o que acabou acontecendo foi uma perca de consumidores. Por que que isso aconteceu?
porque aqueles países, né, que antes estavam sofrendo com as consequências da Primeira Guerra Mundial, eles já estavam se restabelecendo. Então, eles já não tinham mais a necessidade de ficar comprando esses produtos americanos, porque eles mesmos começaram a produzir os seus produtos. E aí, os Estados Unidos, com uma grande produção, né, acabou ficando com excedente, o que levou, né, uma diminuição na produção e, consequentemente, ao que a indústria começou a ter prejuízo, porque muitos trabalhadores ficaram desempregados porque não tinham mais necessidade de tanta mão de obra e passaram também a consumir menos. Então foi criando aquele ciclo, né? As pessoas não podiam consumir porque não trabalhavam, as indústrias que consumiam não tinham a quem vender os seus produtos. E isso acabou gerando o que chamamos, né, da história como a Grande Depressão, a crise no mercado financeiro. O que foi essa crise? Esse otimismo, né, econômico gerado nos primeiros anos, né, do pós-guerra levou muitas pessoas a investir em ações na Bolsa de Valores de Nova York. O que foi que aconteceu? Essa crise que eu já falei para vocês, gerada por essa superprodução industrial, muitas indústrias e bancos, empresas declararam falência e fecharam. Com isso, as ações dessas empresas acabaram. Então, essas empresas, né, ficaram sem valor, acabaram fechando e com esse número cada vez maior de empresas encerrando as atividades, o que foi que aconteceu? Muitas ações começaram a se desvalorizar. E para tentar reduzir esses prejuízos, muitos dos acionistas, né, que são os donos dessas empresas, tentavam vender suas ações a preços muito mais baixos do que haviam comprado. E todo esse contexto, né, muitos investidores, pessoas que investiram nessas indústrias, acabaram falindo do dia para a noite. Aí, em 24 de outubro de 1929, sem condições de manter a negociação no mercado de ações, a Bolsa de Valores de Nova York fechou, o que ficou conhecido como a quebra da Bolsa de Valores, ou o dia do crack, né? Que foi o dia que muitas pessoas perderam tudo o que tinham. O que acontece, gente? E isso acabou gerando o que a gente falou lá no comecinho, chamando de a Grande Depressão. Com essa crise de superprodução, os altos índices de desemprego, a quebra da Bolsa de Valores, foram fatores que caracterizaram esse período, né, nos Estados Unidos, que durou de 1929 até a década de 30. Durante todo esse período, muitas pessoas passaram a viver em situações de miséria. Em 1933 foi o pior ano, né, da Grande Depressão. Havia aproximadamente 13 milhões de desempregados nos Estados Unidos, o que podemos dizer que era 27% da população ativa do país. Essa crise ela se espalhou para outros países da América Latina também, né, que vendiam para os Estados Unidos. Na Alemanha, o desemprego chegou a atingir 25% da população. Então, são taxas muito altas, né, gente? E o Brasil também não ficou de fora, hein, gente, dessa crise. Toda essa crise que aconteceu em âmbito mundial também afetou o Brasil. Aqui, a indústria que mais se afetou foi a indústria cafeeira. Muitas sacas de café tiveram que ser compradas pelo governo como uma estratégia, né, de tentar minimizar esses impactos, foram queimadas. Muitas pessoas perderam investimentos também com essa quebra da Bolsa de Valores. Então, pessoal, com uma tentativa de combater essa crise, em 1933, o presidente estadunidense, né, que foi eleito, Frank Roosevelt, ele iniciou um programa para superar toda essa crise econômica e social que vinha arruinando os Estados Unidos. O programa de reformas recebeu o nome de New Deal, que significa novo acordo. Qual era a base desse programa, né? Era uma intervenção do Estado na economia. Então, o Estado ele fixou um salário mínimo com jornadas de trabalho, né, que foram limitadas e houve um grande investimento em obras públicas para gerar empregos e salvar empresas. Assim, a economia estadunidense começou assim gradativamente a melhorar e em 1937 o desemprego havia sido bastante reduzido e a renda da população também voltou a crescer. Essas pessoas elas trabalhavam
na construção de estradas, na construção de edifícios públicos, certo? Então, essa nova estratégia econômica elaborada por Franklin Roosevelt foi o que veio a melhorar a condição de vida de muitos estadunidenses e diminuir aquela taxa de desemprego, certo? Agora vocês vão assistir um vídeo que fala um pouco sobre essa situação. É um rap. Entre as duas guerras se deu esse período, destruição global. Tudo está perdido, a Europa destruída, não tem o que fazer. No Zeu, a crise de 29 impediu de enriquecer. Mudanças culturais no mundo todo, enquanto isso Zeu a gritam palavras de socorro. Franklin Roosevelt chegou pra parada resolver. New Deal, novo acordo, agora vamos ver. Soviéticos que instauram comunismo, e na Alemanha vai surgindo o nazismo. Quero nem ver na Itália surge o fascismo. Todo mundo bravo, todo mundo insatisfeito. Pronto, o cenário está feito pra Segunda Guerra que logo começaria. Mas isso é outra história, vou deixar pra um outro dia. Fui. Então, pessoal, como atividade, nós temos 2 vídeos complementares, que estão os links nas atividades, e também tem atividade no livro didático, na seção Saiba Mais, da página 75, onde vocês vão estar fazendo a leitura do vídeo e após analisando a imagem que tem ao lado jogadores de cartas, certo? Gente, na nossa próxima aula, nós vamos estar falando a respeito da ascensão dos regimes totalitários na Europa, que vinha acontecendo, não é, ao mesmo tempo dessa crise que nós acabamos de estudar e de falar a respeito desse período entre guerras. Ao mesmo tempo que havia a crise, também estava acontecendo a ascensão desses regimes políticos, né, totalitários lá na Europa, que foi todo um contexto para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Então, na próxima aula, nós vamos falar a respeito de toda essa situação.